Obra maravilhosa, jovem liberto de proteinúria, Congregação Cristã no Brasil. Era uma manhã tranquila de domingo quando o irmão João Carlos, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, sentiu um cansaço diferente ao se levantar para mais um culto. Ele não deu muita importância na hora, pois achou que poderia ser apenas o desgaste da semana de trabalho. Mas com o passar dos dias, aquele cansaço se transformou em algo mais preocupante. O irmão começou a notar um inchaço nos pés e nas pernas, que não melhorava nem mesmo depois de uma noite de sono. As roupas que antes serviam bem, agora apertavam, e o rosto parecia mais inchado a cada dia que passava. Preocupado, ele compartilhou com sua mãe, irmã Maria, que logo percebeu que algo não estava certo. Ela, que sempre foi uma mulher de muita oração, colocou as mãos sobre a cabeça do filho e pediu a Deus que os iluminasse. No dia seguinte, eles buscaram um médico, que após os primeiros exames, encaminhou o jovem para um nefrólogo. Foi então que veio o diagnóstico que abalou a família: proteinúria, uma condição em que os rins estavam perdendo proteína pela urina em quantidades alarmantes. O médico explicou que se não fosse tratado, isso poderia levar a problemas mais graves, como a insuficiência renal. A notícia foi como um balde de água fria. O irmão João Carlos, que sempre foi um jovem saudável, ativo na obra do Senhor, agora se via diante de uma enfermidade que não entendia. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro, e o esforço físico começou a se tornar cada vez mais difícil. As pernas doíam, o corpo pesava, e a cada exame os resultados pareciam piorar. Os médicos falavam em medicamentos fortes, em dietas restritivas, e até mesmo na possibilidade de que a doença pudesse se agravar com o tempo. Mas em meio a tudo isso havia uma certeza no coração daquele jovem: Deus não o abandonaria. A família, unida, começou a buscar ao Senhor com mais intensidade. Todas as noites, após o culto, eles se reuniam em casa para orar. A irmã Maria, com lágrimas nos olhos, clamava: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Olha para o meu filho, que tem servido a Ti com fidelidade. Não permitas que esta enfermidade o derrube. Fortalece-o, cura-o, porque só Tu tens o poder de fazer isso. O irmão João Carlos, mesmo com o corpo fraco, se ajoelhava e com voz trêmula dizia: Pai, se for da Tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar, porque eu confio em Ti. Os irmãos da congregação, ao saberem da situação, também se uniram em oração. Nas reuniões de doutrina, nos cultos, nos momentos de visita, sempre havia alguém que se lembrava daquele jovem em suas súplicas. O ancião da igreja, irmão Antônio, um homem de muita experiência na fé, certas vezes o chamava para conversar. Em uma dessas ocasiões, ele colocou a mão no ombro do irmão João Carlos e disse: Filho, não desanime. Lembra do que está escrito: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebe ajuda. Salmo 28, 7. Deus não te deixou sozinho. Ele está ouvindo as nossas orações. Os dias se passaram, e a luta continuava. Os exames não mostravam melhora, e os médicos começaram a falar em procedimentos mais invasivos. O irmão João Carlos sentia um peso no peito, não só pela enfermidade, mas pela incerteza do futuro. Ele amava servir a Deus, cantava nos hinos com alegria, gostava de participar das atividades da mocidade, mas agora tudo parecia mais difícil. Certas noites ele chorava sozinho em seu quarto, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Mas mesmo na dor ele não deixava de buscar ao Senhor. Uma noite após um culto especialmente abençoado, onde o Espírito Santo se manifestou com muita força, o irmão João Carlos sentiu um chamado interior para se ajoelhar e derramar seu coração diante de Deus. Ele foi até o altar sozinho e começou a orar com lágrimas. Senhor, ele disse, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti. Se esta enfermidade é para a Tua glória, que seja feita a Tua vontade. Mas se Tu quiseres, cura-me para que eu possa continuar servindo a Ti com saúde e disposição. Foi uma oração longa, cheia de dor, mas também de fé. Naquela mesma noite, ele teve um sonho. Sonhou que estava em um grande rio, e as águas estavam turbulentas. Ele tentava nadar, mas a correnteza o arrastava. De repente, uma mão forte o segurou, e uma voz disse: Não temas, porque eu estou contigo. Quando ele acordou, sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Não havia nenhuma mudança física ainda, mas algo em seu espírito estava diferente. Ele soube, naquele momento, que Deus havia ouvido suas orações. No dia seguinte, ele foi ao médico para mais um exame de rotina. O nefrólogo, ao analisar os resultados, ficou surpreso. João Carlos, ele disse, seus níveis de proteína na urina diminuíram consideravelmente. Isso é muito incomum sem tratamento mais agressivo. Continue fazendo o que está fazendo porque está dando resultado.
O jovem saiu do consultório com o coração cheio de gratidão. Ele não contou a ninguém ainda, mas dentro de si, sabia que aquilo era uma resposta de Deus. Os dias seguintes foram de mais orações e mais confiança. A família continuou buscando ao Senhor, e os irmãos da congregação não cessaram de interceder. Em uma das noites de oração em casa, a irmã Maria sentiu uma forte impressão no coração para ungir o filho com óleo, como faziam os servos de Deus nos tempos antigos. Ela pegou um pouco de óleo, ungiu a testa do irmão João Carlos e orou com fé: Senhor, assim como ungiam os enfermos nos tempos antigos, nós ungimos o nosso filho, pedindo a tua cura. Que o teu Espírito Santo desça sobre ele e o restaure completamente para a tua glória. Depois dessa oração, algo mudou. O inchaço começou a diminuir visivelmente. As pernas que antes pareciam pesadas como chumbo, agora davam sinal de alívio. O irmão João Carlos começou a se sentir mais disposto, e até o apetite, que havia diminuído muito, voltou ao normal. Ele retornou ao médico após algumas semanas, e o exame foi ainda melhor. A proteinúria havia reduzido a níveis quase normais. O médico, impressionado, perguntou o que ele tinha feito de diferente. O jovem, sem hesitar, respondeu: Doutor, eu só tenho buscado a Deus em oração. Ele é o meu médico. A notícia se espalhou pela congregação, e todos louvaram a Deus pela misericórdia. O ancião Antônio, ao saber do ocorrido, chamou o irmão João Carlos para testemunhar na reunião de doutrina. Com o coração cheio de gratidão, ele contou tudo o que havia passado: o desespero inicial, as orações da família, o sonho que teve, a unção com óleo e a melhora progressiva. Ele terminou dizendo: Irmãos, eu aprendi que mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações e age no tempo certo. Não foi medicina, não foi remédio, foi a mão poderosa de Deus que me curou. O tempo passou, e os exames seguintes confirmaram: a proteinúria havia desaparecido completamente. Os rins do irmão João Carlos estavam funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os médicos não tinham explicação, mas ele e sua família sabiam muito bem quem havia operado aquele milagre. A gratidão tomou conta do coração daquele jovem. Ele, que antes lutava para cantar nos cultos, agora o fazia com ainda mais alegria. Ele, que antes sentia o corpo pesado, agora tinha forças para ajudar nos trabalhos da igreja e até mesmo voltar ao seu serviço com disposição. Hoje, sempre que tem oportunidade, o irmão João Carlos compartilha seu testemunho. Ele conta como Deus o sustentou nos momentos mais difíceis, como a fé da família e dos irmãos foi fundamental, e como a cura veio não por mérito próprio, mas pela graça e misericórdia de Deus. Ele sempre termina dizendo: se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um que confiar nele. Não importa quão grande seja a luta, não importa quão difícil pareça a enfermidade, Deus é maior. Ele é fiel, e nunca nos abandona. A família do irmão João Carlos também mudou após essa experiência. Eles, que já eram pessoas de oração, agora buscavam a Deus com ainda mais intensidade. A irmã Maria, sua mãe, costuma dizer: Deus não só curou meu filho, como também fortaleceu a minha fé. Eu aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando em nosso favor. O irmão João Carlos, por sua vez, se tornou um exemplo para os jovens da congregação. Muitos, ao ouvirem seu testemunho, se animam a buscar a Deus com mais fé, sabendo que Ele é real e age em favor daqueles que o amam. Hoje, quando olhamos para trás e vemos tudo o que aconteceu, só podemos dizer: a Deus toda a glória. Não foi força humana, não foi sabedoria médica, mas foi o poder de Deus que operou naquela situação. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos nós, para que, independentemente das lutas que enfrentemos, possamos confiar naquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que o nome do Senhor seja engrandecido por esta obra maravilhosa. Que todos nós possamos aprender com a história do irmão João Carlos que mesmo nas provações mais difíceis, Deus está conosco. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar ao nosso lado em cada uma delas. E quando Ele age, não há enfermidade que resista, não há situação que não seja transformada. Que possamos, como o irmão João Carlos, confiar plenamente no Senhor, sabendo que Ele é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe a todos os que lerem este testemunho, e que Ele continue operando maravilhas em meio ao seu povo, para que muitos possam conhecer o seu amor e a sua fidelidade. Amém. A vida do irmão João Carlos depois da cura não ficou apenas na lembrança de um milagre, mas se tornou um viver constante de gratidão e serviço ao Senhor. Todos os domingos, ao subir ao púlpito para dar o seu testemunho, ele não falava apenas das dores passadas, mas da fidelidade de Deus que o sustentava a cada dia. Muitas vezes, ao terminar de relatar como o Senhor o livrou,
ele olhava para os irmãos com os olhos brilhantes e dizia: irmãos, se Deus fez isso por mim, que sou um simples servo, imagine o que ele não pode fazer por cada um de vocês. Basta confiar, basta crer. E aqueles que o ouviam sentiam o coração aquecido, como se o Espírito Santo mesmo estivesse confirmando aquelas palavras em seus corações. Um dia, após um culto de oração, uma irmã chamada Maria, que há anos lutava com uma dor constante nas costas, se aproximou do irmão João Carlos e com voz trêmula, pediu: irmão, você acha que Deus pode me curar como curou você? Ele não hesitou. Colocou as mãos sobre os ombros dela e com a mesma fé que o sustentou nos dias mais difíceis, orou: Pai Celestial, tu que saraste as minhas feridas e me livraste da morte, olha para esta tua filha. Ela está aqui confiante em ti. Manifesta o teu poder, Senhor, para que ela saiba que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Naquela mesma noite, enquanto a irmã Maria se ajoelhava em sua casa para agradecer, sentiu algo como um calor percorrer suas costas, e a dor que a acompanhava por tanto tempo simplesmente desapareceu. No domingo seguinte, ela subiu ao púlpito com o rosto radiante, contando que, pela primeira vez em anos, havia dormido sem gemer de dor. Glória a Deus! Exclamavam os irmãos, e o irmão João Carlos, com lágrimas nos olhos, apenas balançava a cabeça em adoração, sabendo que não era ele quem operava aquelas maravilhas, mas o Senhor, que se agracia em usar os humildes. Os jovens da congregação especialmente sentiam-se atraídos por aquele testemunho vivo. Em uma reunião de mocidade, um rapaz chamado Daniel, que há meses vinha lutando contra pensamentos de desânimo e até de desistir da fé, levantou a mão e disse: irmão João Carlos, às vezes eu oro e parece que Deus não me ouve. Como o senhor conseguiu ter tanta fé? O irmão João Carlos sorriu, lembrava-se bem daqueles momentos de angústia no hospital, quando as palavras dos médicos soavam como sentenças. Meu irmão respondeu: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. Eu também tive noites em que chorei e perguntei: Senhor, por quê? Mas toda vez que eu abri a Bíblia, lia promessas como: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Não foi de uma hora para outra que minha fé cresceu, foi na persistência, foi em continuar buscando a Deus mesmo quando tudo parecia escuro. Aquelas palavras tocaram fundo no coração de Daniel. Naquela noite, ele se ajoelhou em seu quarto e, pela primeira vez em muito tempo, orou com lágrimas de arrependimento e entrega. Nos dias que se seguiram, sentia uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de saber que mesmo em silêncio, Deus estava agindo. E não eram apenas os jovens que eram abençoados. As mães da congregação, ao verem o irmão João Carlos saudável e ativo no serviço do Senhor, encontravam ânimo para orar por seus próprios filhos. Dona Ana, cuja filha adolescente havia se afastado dos caminhos do Senhor, certo dia pediu ao irmão João Carlos: irmão, ore por minha filha. Ela não quer mais vir aos cultos e meu coração está partido. Ele não prometeu nada, mas disse: vamos orar juntos, irmã. Deus, que mudou meu coração, pode tocar no dela. E assim fizeram, não uma, mas muitas vezes. Semanas depois, em um culto de quarta-feira, a porta da sala se abriu, e lá estava a jovem com o rosto molhado de lágrimas. Mãe, eu não aguento mais viver assim, disse ela, abraçando Dona Ana. Eu preciso de Deus. A congregação inteira se alegrou, e mais uma vez viam que as orações não eram em vão. O irmão João Carlos também aprenderá que a gratidão não era apenas um sentimento, mas uma prática diária. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava ao lado da cama e agradecia a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pela congregação. Senhor, dizia, eu não merecia nada disso, mas tu, por tua misericórdia, me deste tudo. Que eu nunca me esqueça de onde tu me tiraste. Sua esposa, irmã Cláudia, testemunhava como aquele hábito havia transformado não só ele, mas toda a família. Antes, ele era um homem preocupado, sempre com medo de que a doença voltasse, contava ela. Mas depois que ele entrou de verdade na presença de Deus, a paz tomou conta de nós. Agora, até nossos filhos oram com mais fé. E era verdade. As crianças, que antes apenas repetiam palavras nas orações, agora falavam com Deus como quem fala com um pai amoroso. O caçula de apenas 7 anos, certa vez disse ao pai: papai, quando eu crescer, quero ser como o Senhor, um homem que confia em Deus. Os médicos, por sua vez, jamais conseguiram explicar o que aconteceu com o irmão João Carlos. Os exames continuavam normais, sem nenhum vestígio da proteinúria que quase lhe tirara a vida. Um deles, depois de analisar os últimos resultados, balançou a cabeça e disse: isso não tem explicação médica. É como se o seu corpo tivesse sido resetado. O irmão João Carlos sorriu e respondeu:
doutor, para Deus não há coisa impossível. Ele é o médico dos médicos. O profissional, embora não fosse crente, saiu daquele consultório pensativo, como se algo em seu coração tivesse sido tocado. Quem sabe um dia ele também viria a conhecer aquele que opera maravilhas. Os cultos na congregação ganharam um novo fervor depois daquele milagre. Os irmãos não só oravam com mais fé, mas também se dedicavam mais ao estudo da palavra, sabendo que a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo, Romanos 10:17. O irmão João Carlos, sempre que tinha oportunidade, lembrava: irmãos, não é só de milagres que vivemos. O maior milagre é o perdão dos pecados. É a salvação que Deus nos dá por meio de seu Filho. Se ele curou meu corpo, imagine o que ele faz com a alma. E assim, muitos que antes buscavam apenas a cura física passaram a buscar, acima de tudo, a santificação, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Havia também aqueles que, mesmo depois de verem o milagre, ainda duvidavam no íntimo. Um irmão mais velho, chamado seu Antônio, certo dia confessou: eu vejo João Carlos curado, ouço os testemunhos, mas às vezes penso: será que Deus faria isso por mim? O irmão João Carlos, com a paciência de quem já havia passado por aquela luta, respondeu: seu Antônio, Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo sangue que me salvou salva você. A mesma fé que me sustentou pode sustentar o Senhor. Não é questão de merecimento, é questão de graça. Aquela conversa marcou seu Antônio. Na semana seguinte, durante a ceia do Senhor, enquanto partia o pão, ele sentiu uma certeza profunda de que aquelas promessas eram também para ele. Sim, é para mim, pensou, e as lágrimas caíram sem que ele pudesse contê-las. A família do irmão João Carlos também se tornou um exemplo de união e serviço. Sua esposa, irmã Cláudia, passou a visitar as irmãs doentes, levando não só palavras de ânimo, mas também orações fervorosas. Se Deus ouviu minhas súplicas por meu marido, dizia ela, ele também ouvirá por vocês. E assim, muitas foram confortadas, não apenas pelas palavras, mas por verem que a fé daquela família era real, era vivida. Os filhos, por sua vez, se dedicavam a ajudar nos cultos, seja distribuindo hinos, seja auxiliando os mais velhos. Papai sempre diz que Deus nos deu uma segunda chance, comentava o filho mais velho. Então nós temos que viver de um jeito que agrade a ele. Até mesmo os momentos de prova que vieram depois serviram para mostrar que a fé do irmão João Carlos não era passageira. Cerca de 1 ano após a cura, ele perdeu o emprego. Por um instante, o desânimo bateu à porta. Será que agora, Senhor? Mas, lembrava-se das noites no hospital, quando tudo parecia perdido, e Deus o sustentara. Se ele me livrou da morte, também me livrará disso, disse a família. E assim foi. Poucos dias depois, recebeu uma proposta de trabalho melhor do que a anterior. Deus não só supre, como supre com abundância, testemunhava ele, e os irmãos se alegravam, vendo que a fidelidade de Deus não tinha limites. Em uma das reuniões de oração, uma irmã chamada Rosa, que há anos lutava contra a infertilidade, se levantou com o rosto molhado de lágrimas e disse: irmãos, eu já não tinha mais esperança. Mas depois de ver o que Deus fez na vida do João Carlos, eu resolvi crer de novo. A congregação se uniu em oração por ela, e meses depois, para a alegria de todos, ela e seu marido anunciaram que esperavam um bebê. Deus não se esqueceu de mim, dizia ela, acariciando a barriga. Ele só estava preparando a resposta no tempo certo. E assim, mais um coração se enchia de gratidão, mais uma família testemunhava que Deus é fiel. O irmão João Carlos também aprenderá que a gratidão se mostra nas pequenas coisas. Ele não perdia a oportunidade de agradecer a Deus pelo ar que respirava, pelo alimento na mesa, pela saúde que desfrutava. Antes, eu só orava quando estava com medo ou com dor, confessava. Agora eu oro porque Ele é digno, independentemente das circunstâncias. Sua vida se tornou um cântico de louvor, e isso contagiou a muitos. Até mesmo os irmãos que antes reclamavam das dificuldades começaram a enxergar as bênçãos que tinham, e os cultos se encheram de ações de graças. Um dia, durante um culto de doutrina, o irmão mais velho da congregação, ao ensinar sobre a providência divina, olhou para o irmão João Carlos e disse: este irmão aqui é uma prova viva de que Deus não só ouve as nossas orações, como age além do que pedimos ou pensamos. Mas lembrem-se, o milagre não é o fim, é o meio. O fim é a glória de Deus e a nossa santificação. Aquelas palavras ecoaram no coração de todos. Não se tratava apenas de receber bênçãos, mas de viver de maneira que Deus fosse glorificado em cada passo. E assim a história do irmão João Carlos não ficou apenas no passado, mas se tornou um farol para o presente e o futuro da congregação. Sempre que algum irmão passava por uma prova, lembrava-se: se Deus fez por ele, pode fazer por mim.
Sempre que a dúvida queria entrar, a memória daquele milagre a expulsava. Sempre que a gratidão esmorecia, o testemunho daquele jovem libertado da proteinúria a reavivava. Hoje, anos depois, o irmão João Carlos continua firme, não só na saúde, mas na fé. Ele não é mais visto apenas como o jovem que foi curado, mas como um servo que dia após dia busca viver para a glória de Deus. Sua vida é um convite para que todos confiem no Senhor, não importam quão grandes sejam as batalhas. Porque no final, como ele mesmo diz, Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas promete nos carregar em seus braços quando não pudermos mais andar. Que este testemunho não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para que cada um de nós, independentemente das circunstâncias, coloque nossa confiança naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que possamos, como o irmão João Carlos, não só receber as bênçãos, mas viver em constante gratidão, servindo ao Senhor com alegria e compartilhando com outros a fidelidade daquele que nunca falha. Que Deus continue abençoando sua igreja, operando maravilhas em meio ao seu povo, para que muitos possam conhecer seu amor e sua fidelidade. Que cada vida transformada seja um cântico de louvor aos seus pés, agora e por toda a eternidade. Amém.